aí a sua Bíblia, o seu celular, que seja. Glória a Deus. Nós vamos abrir no livro de Neemias. Nós vamos ler capítulo 1, do versículo 1 até o do 11, amém? Aleluia. Neemias, capítulo de número 1, versículo do 1 até o número 11. Aleluia, a palavra do Senhor diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, e veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e eu perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém. E disse-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos aos teus ouvidos e os seus olhos abertos, para ouvir a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Lembra-te, pois, a palavra que ordenaste a Moisés, o teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos converteis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgaste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar o teu servo. E dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Aleluia. Eu peço que você feche os teus olhos, que você estenda as suas mãos sobre a minha vida, pois eu preciso da direção, da unção, do discernimento do Senhor neste momento. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eis aqui, Deus, a tua palavra. Nós cremos, Deus, que ela tem poder suficiente para transformar vidas, para curar, para libertar, para restaurar. Que nessa noite eu diminua e que o Senhor cresça, que o Senhor prevaleça, que o Senhor tome conta deste lugar, que o Senhor, Pai, que a palavra que vai ser ministrada, Senhor, ela produza os tempos nos tempos do Senhor. Uma vez uma palavra lançada, ela não volta vazia, que ela possa, Deus, penetrar nos nossos corações e dar os frutos no tempo do Senhor, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Então, só um pouquinho de água aqui. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes dá uma engasgada, né? Às vezes tem um mosquito aí na garganta aí, fica um negócio meio estranho. Mas vamos lá. Aleluia. Eu quero ministrar para vocês nessa noite aquilo que Deus me comissionou a fazer com o tema Tempo de Reconstruir. Você que gosta de anotar, Tempo de Reconstruir. Por que tempo de reconstruir? Aqui nós vemos um pouco sobre a vida de Neemias, onde ele teve uma grande função, uma grande responsabilidade de construir os muros de Jerusalém.
E onde ele faz isso, Deus o abençoa, Deus provê na vida dele. E ele faz algo tão grandioso no tempo de 52 dias, uma obra maravilhosa para o povo de Deus. Mas antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, de nós chegarmos a esse ponto aqui, onde Neemias fala com Deus, ele ora, ele chora ao Senhor, eu preciso aí te dar um pouquinho de um contexto histórico. Quando nós olhamos aqui para o livro de Neemias, nós vemos na vida dele um homem, um exemplo de liderança. Um grande homem de Deus, um homem que teve a visão diante do Senhor, um homem que se levantou, um homem que se posicionou, um homem que era um exemplo de líder, de liderança para todas as áreas da nossa vida. E quando nós olhamos para a vida dele, nós enxergamos situações, atributos que ele tem, que nós precisamos mostrar para a nossa vida e colocar em todas as áreas das nossas vidas. Nós olhamos o livro de Neemias, ele é um livro curto, é um livro que em poucas horas você consegue ler ele, e ele é um livro muito inspirador. Sabe aquele livro que empolga, que enche os olhos, que você fala, cara, o que é isso? Olha o que Neemias fez. É um livro muito inspirador, um livro que transforma, é um livro que mexe com o nosso interior. Quando nós chegamos aqui nesse ponto de Neemias estar diante da presença do Senhor, e ele direciona Neemias para poder voltar para Jerusalém e construir os muros de Jerusalém, nós precisamos voltar um pouquinho lá atrás, há muitos anos atrás. E nós começamos a partir do rei, o rei do povo de Deus, lá de Salomão. Salomão serviu ao Senhor, um grande rei, um homem que fez grandes coisas diante do Senhor, foi usado pelo Senhor, teve muitos erros, muitas falhas, mas ele teve um filho chamado Roboão. E toda a transição de governo, toda a transição de poder, exige algumas mudanças. Um rei sai, e o outro rei entra, e isso mexe com as estruturas de governo daquela cidade, daquele país, ou o que seja. E quando Salomão sai, Roboão entra, tem muitas mudanças. O povo chega diante de Roboão e fala, olha, nós estamos sofrendo, os impostos estão muito caros, nós estamos sendo oprimidos, nós precisamos de mudança, nós queremos algo, nós precisamos que o rei mova situações. E toda essa indagação do povo chega até os anciãos que orientavam Roboão de como governar o povo. E essa indagação do povo chega até os anciãos, e os anciãos apresentam até Roboão, falam, o povo está sofrendo, o povo está sendo oprimido, as coisas não estão difíceis, o povo está só pagando impostos, só trabalhando, e aí Roboão fala, tá bom, o que eu faço? O que eu faço diante disso? E os anciãos aconselham, olha, alivia o peso deles, alivia os impostos, cuida do povo, trata do povo, faça algo para que o seu reino cresça e prospere. Quando o justo governa, o povo prevalece, o povo prospera. Quando o ímpio reina, o povo geme, o povo sofre. E aí, ele se aconselha também com os jovens da época. Fala, o povo está reclamando que o governo não está bom, que está sofrendo, que está doendo, que isso, aquilo, outro. E o que eu faço? E os jovens dizem, não, aperta mais. Que negócio é esse de estar difícil? Não, você tem que apertar mesmo, você tem que oprimir, você tem que tirar o máximo deles. E o que Roboão faz? Quem que ele ouve? Os anciãos ou os jovens? Ele dá ouvido aos jovens. Ele aperta, ele oprime, ele espreme o povo. E aí onde há o quê? Há uma divisão. Uma divisão do reinado, uma divisão do poder. Das 12 tribos, 10 vão lá para o reino do norte. E as 2 ficam. Então ali já começa a divisão entre o reino do norte e o reino do sul. Então, fica essa divisão de 10 do reino do norte e 2 para o lado do sul. Chega um tempo que, no reinado do norte, liderado pelo Império Assírio, Nabucodonosor, toma conta daquela região, toma conta daquelas 10 tribos. Nabucodonosor é um homem, um grande rei, digo grande rei no sentido não espiritual, mas um grande rei de grande poder, grande influência, que estava firme com o povo.
Um homem onde Deus o leva para o pasto e faz ele andar como se fez, feito um animal, a ponto de Deus converter o coração daquele homem e ele se arrepender dos seus caminhos. Porém, aí vem alguém depois dele chamado Belsazar, alguém muito pior do que foi ele. Ele dá continuidade nesse período de exílio lá, de escravidão do povo. E aí, após o período de Belsazar, entra um outro império, Império Persa, reinado pelo rei Artaxerxes, que inclusive esse rei é o rei que permite que Neemias está aqui, volta lá para Jerusalém. Beleza? Depois nós entendemos aonde nós chegamos aqui. E todo esse tempo de exílio, esse período de escravidão, durou 70 anos. Um período de exílio, um período de escravidão, um período de opressão. Eu imagino que para alguém que é preso, alguém que é trancafiado, o quão difícil é essa situação. Ela poder ser excluída da sociedade. Ela não poder ter comunhão com as pessoas. Visita de famílias, de filhos, regulado por um sistema. A pessoa é privada da sua liberdade. Uma pessoa que é presa, uma pessoa que é trancafiada. Hoje no nosso país, o máximo de condenação que uma pessoa pode ter é 30 anos. E muitas vezes nem chega a concluir esse tempo. E aqui nesse povo de Deus, aqui no caso, teve um período de exílio de 70 anos. Mas o que chama muito a minha atenção, quando uma pessoa é presa, quando uma pessoa é trancafiada, o que, além da sua liberdade é tirada, muitas coisas são tiradas da vida dela, com exceção a isso. A alegria dela é tirada. A felicidade no coração dela é tirada. A esperança de uma pessoa que sofre uma condenação, que vive preso, ela perde a esperança. Porque ela chega a tal ponto da vida, ao fundo do poço, que ela vê, cara, não existe lugar pior para estar do que isso. Perdi a minha esperança, eu não tenho mais nada. Vou fazer mais o quê da minha vida? Mas essa noite nós iremos entrar na palavra do Senhor e ver os projetos de Deus e ver os propósitos do Senhor sobre o que Deus fez com o povo, de trazer o povo do exílio babilônico e colocar eles para o lugar onde deveriam estar, na sua cidade, e Deus, principalmente, estar no corações dele. Como o tempo que nós propomos foi tempo de reconstruir. E eu queria que você lesse o versículo de número 2. Versículo de número 2 diz assim: que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Um grande construtor, alguém, um engenheiro, quando ele vai construir algo, quando ele vai construir uma casa, um prédio, ele recebe os dados, ele recebe as informações que ele precisa fazer. Então, na cabeça dele, ele projeta aqueles números, aqueles dados que ele tem, para poder concluir uma obra, para poder fazer um edifício. Ele vislumbra, ele tem uma visão daquilo que ele vai fazer. E assim foi também na vida de Neemias. Neemias, a função de Neemias aqui, quando ele fala aqui logo no capítulo de número 11, que ele era copeiro do rei. Sabe qual que era a função do copeiro do rei? Naquela época havia muito conflito, muita disputa de poder, havia muitas intrigas durante os reinos, os reis. E muitos queriam o quê? Tomar o reinado do outro. Inclusive até hoje existe isso, né? E o que acontecia? Existiam muitas intrigas, então os reis planejavam situações para matar os outros reis, para tomar o governo. E muitas vezes se fazia o quê? Colocava veneno na comida. E a função de Neemias era o quê? Experimentar o alimento, comer o alimento, antes de o reprovar. Se entregasse um alimento para ele, viu ali que deu um reverser da barriga, deu um negócio estranho, encheu a boca, falou, opa, tem alguma coisa errada aí. Então a função de Neemias ali, como copeiro do rei, era cuidar do rei.
Olha que função maluca, né? Experimentar uma comida que talvez estivesse envenenada. Mas tudo tinha um propósito diante de Deus. Então, neste momento aqui, que nós lemos o versículo de número 2, Neemias precisou ter uma visão do que ele precisava fazer diante do povo. E a visão que ele precisou ter era que o povo precisava ser restaurado. O povo de Deus precisava de uma restauração. Ele precisava sair do exílio babilônico e voltar para a sua terra. Essa era a visão que ele tinha, que ele precisava fazer. E quando nós trazemos isso para a nossa vida, e nós precisamos ter esse mesmo sentimento, o que na nossa vida precisa ser restaurado? Porque quando nós olhamos para o povo, a fé deles foi perdida. A fé porque eles passaram um período de 70 anos lá, e a resposta não via, a ajuda não via, o socorro não via. Então a esperança deles foram tomadas. O que para a nossa vida precisa ser restaurado? Será que seria o nosso casamento, a nossa vida com a nossa esposa, os nossos maridos? Será que é isso que precisa ser restaurado? Será que isso precisa ser mudado? Será que a minha vida profissional diante do Senhor precisa ser mudada? Será que a minha vida diante de Deus, profissionalmente, não tem crescido? E é isso que eu preciso crescer? É isso que eu preciso mudar? É um estágio na minha vida onde eu preciso crescer e evoluir diante da presença do Senhor? Será que é o meu relacionamento com Deus que eu preciso crescer, que eu preciso ser mudado diante do Senhor? Será que não é isso? Há tantas áreas das nossas vidas que nós precisamos ter uma atenção, ter uma visão e ver, olha, é isso que eu preciso mudar. É isso que Deus está me mostrando, é isso que eu estou enxergando hoje. A palavra de Deus diz, seja forte e corajoso. Neemias aqui enfrentou um desafio muito grande, de poder trazer o povo para a sua cidade, para a sua pátria. E ao construir aquele muro em 52 dias, ele teve muitas dificuldades, muitas aflições, revolta do próprio povo, desânimo. Mas ele precisou ser forte, ele precisou ser corajoso. Deus sempre revela seus segredos antes de fazer alguma situação. Sabe, aqui o Senhor dá uma visão para ele, mostra o que ele precisava fazer, o povo que deveria ser libertado. Então Deus mostrou para ele, falou, olha, você precisa fazer isso. E talvez aqui nessa noite, hoje, o Senhor está me usando para poder mostrar, para poder iluminar as áreas das suas vidas, que precisamos ser mudadas. Entende? O Senhor se manifestou e falou, olha, o povo está sofrendo lá. Volta para a cidade, o rei permitiu que ele voltasse, construa a cidade, reconstrua os muros, restaura tudo que foi. Então Deus mostrou para ele o que ele precisava ser feito. Mas o que importa aqui nessa noite é que nós nunca poderemos dizer que eu não sabia. Sabe, muitas vezes nosso casamento, nosso relacionamento está em declínio. A nossa vida espiritual diante do Senhor está em declínio. O meu trabalho, eu não consigo crescer, não consigo prosperar. Vive uma vida de declínio, é só coisa que dá errado, é só coisas contrárias, nada acontece, nada prospera na nossa vida. Mas essa noite nós não poderemos dar a desculpa que eu não sabia. Nossa, parecia que estava tão bem, parecia que eu estava tão firme com Deus, parecia que eu estava tão engajado no que Deus queria para a minha vida, e de repente tudo se desfez, tudo virou poeira. Parecia que tudo era tão lindo e agora já não é mais como era. Eu não vou poder dizer isso, que eu não sabia, porque hoje nessa noite o Senhor está te dando visão daquilo que precisa ser restaurado. É a tua casa, se é isso que precisa, o Senhor está te mostrando. É o seu trabalho que precisa ser mudado, é lá que você precisa crescer, é lá que você precisa prosperar. Deus vai te mostrar, Deus vai te dar a visão, Deus vai te revelar o que precisa ser mudado. E para que nós possamos viver também um tempo de reconstrução, nós precisamos ter um espírito de liderança. Lê comigo o versículo de número 3. Versículo de número 3 diz assim: disse-me os restantes que não foram levados para o cativeiro,
Lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas ao fogo. Nós vemos aqui um espírito de liderança na vida de Neemias, onde se levanta para poder cuidar e liderar o povo. Nós sabemos muito bem que a cidade ali precisava de muros. Por quê? Diante das guerras, diante dos ataques dos inimigos, diante das ofensivas do inimigo. Então ele precisava reconstruir todo o muro para poder levantar uma fortaleza, para poder estar cuidado e protegido, o teu povo protegido. Então a função de um muro, a função de um muro de uma casa é essa: proteger a quem está lá dentro. Proteja o que é precioso para você. O povo de Deus era precioso e é precioso para o Senhor. Então ele fala: olha, levanta o muro e proteja o que é precioso, o que é meu. Queridos, será que na nossa vida nós precisamos levantar muros e proteger o que nós temos de mais precioso sobre a nossa vida, sobre a nossa casa? O que para você é precioso hoje? O que para você hoje tem tanto valor? Quando ainda nós namoramos, nós temos o nosso período ali, nós ainda não nos casamos, nós conhecemos as esposas, conhecemos os maridos, tem toda aquela melosidade, não é verdade? Ah, desliga você, não, desliga você primeiro. É 3 horas e está falando no telefone, é todo né? Tudo meloso, né? Parece que não existe mais vida, senão ele, senão ela. Uma bajulação, né? Uma lambeção. Eu vou falar que é ruim, logicamente que não. Foi um tempo gostoso, não é verdade? Algo diferente. Um momento onde estava somente os dois. Mas quando Deus começa a mover situações, Deus coloca um filho e uma filha. Deus coloca algo precioso. E a atenção do cônjuge muda. Não que seja menor, não é verdade? Mas a atenção muda para os filhos. Porque aquilo que ele tem é precioso. Porque Deus deu um filho, Deus deu uma filha para um casal, para cuidar, para proteger. Então, o que para nós muitas vezes é tão precioso? É os filhos. É a gente poder cuidar, preparar um caminho, nos caminhos do Senhor, que ela não se desvie, que ela dê uma boa cultura, dê um bom ensino. Então, o que nós olhamos para a nossa vida e nós precisamos ver o que é precioso. Queridos, será que nós temos cuidado da nossa família? Será que nós temos cuidado do nosso cônjuge? Será que nós temos cumprido a nossa função? Nós, homens, será que nós temos cumprido a nossa função como líder na nossa casa, de orar pelas nossas esposas, de interceder, falar: olha, esposa, você não vai sair de casa, você não vai iniciar a sua semana sem antes eu orar pela sua vida. Você não vai começar assim a semana de eu orar por você, de eu interceder por você. Eu vou estar colocando a sua vida em oração diante da presença do Deus. Sabe, nossas funções como marido, de poder cuidar, de poder respeitar, de poder proteger aquilo que é precioso. A minha esposa, para mim, ela é preciosa, foi Deus que me deu. Então eu preciso cuidar dela. Os filhos, entende? É aquilo que é precioso para nós. Esposas, cuidem dos seus maridos. Amem, protejam, respeitem. Funções que a mulher sabe que precisa fazer. Funções que um homem precisa fazer diante do que é precioso para ele. Como nós falamos, seja alguém forte, seja alguém corajoso. Ser um líder não apenas ser reconhecido ou ter uma posição. Ser um líder é muito mais do que isso. Ser um líder no seu trabalho é diferente de alguém te reconhecer, de alguém abençoar, de você receber algo por aquilo que você faz. Do merecimento. É algo além do que isso. É alguém olhar para você e falar: cara, eu tenho um chefe, eu tenho um patrão, eu tenho um líder que é uma bênção na minha vida. Eu tenho alguém que é precioso, eu tenho alguém que, olha, eu olho para a vida dele e eu quero ser como ele. Eu olho para pessoas que passam na minha vida, homens que passam na minha vida, eu tenho como exemplo. Eu olho como liderança, eu falo: cara, olha que homem de Deus, eu quero ser como ele. Olha que pai que é essa pessoa, olha que homem que é esse, um exemplo de pai, de homem de família. O espírito de liderança é muito mais do que isso. É muito mais do que você dar uma ordem, é muito mais do que você mostrar que você é.
mas que as pessoas possam ver que você é um líder, alguém que se posiciona na sua casa, que se posiciona no seu serviço, que diz: olha, eu estou aqui para o que precisar fazer, conta comigo, coloca eu na sua vida, que eu vou liderar, que eu vou fazer as coisas acontecerem. Esposos, seja um líder dentro da sua casa, seja como Neemias foi, alguém que liderou o projeto de Deus, o propósito de Deus. No seu trabalho, seja um líder, seja um exemplo, seja alguém que cuida, seja alguém que muitas vezes bate, mas muitas vezes alguém que abraça, que repreende com amor, que repreende com cuidado. Entende? Nós precisamos ter esse espírito de liderança. O Senhor nos deu esse espírito de liderança e não um espírito de covardia. Nós precisamos nos levantar diante da presença do Senhor. Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, envia-me a mim. Eu sou um líder, eu preciso estabelecer o reino do Senhor aqui neste lugar. Que possamos nós nos levantarmos diante do Senhor e ser um líder como Neemias foi. Versículo de número 3, eu quero continuar lendo aí, o terceiro ponto que eu quero trabalhar com você. Então, nós falamos a respeito dos muros, onde ele precisava ser levantados e proteger aquilo que era precioso. E ainda aqui no versículo de número 3, na parte B do versículo, diz assim: fendido, deixa eu começar aqui no início, e disseram meus restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas, é isso que eu quero trabalhar com vocês, e as suas portas foram queimadas ao fogo. Amado, estabeleça limites. Estabeleça limites. O muro era para proteger o que havia de precioso, para proteger o povo de Deus contra os ataques, contra as setas, contra tudo aquilo que era contrário. Estabeleça os limites. Por que portas queimadas? Por que a palavra de Deus fala portas queimadas? O muro era para proteger, para permitir que ninguém atacasse. Mas existiam portas para quê? A porta é um critério para que alguém possa entrar, não é verdade? Na sua casa, é todo mundo que entra? Não é. Tem um portão que algumas pessoas conhecidas entram na sua casa. Ela tem ali uma permissão para entrar. Existem critérios para poder entrar na sua casa. E eu oro para que alguém abra uma porta nessa noite e me convide para jantar na casa de alguém. Em nome de Jesus. Ninguém. Meu Deus, pastor. Entende? A porta era para limitar quem entrasse. E dentro da sua casa também tem portas, não é verdade? Eu já convidei algumas pessoas para ir em casa. Algumas pessoas eu convidei para irem na minha casa. E eles adentram através da porta. Mas eu acredito que ninguém nunca me chamou para entrar no quarto de ninguém. E eu também não chamo qualquer pessoa para entrar dentro do meu quarto. Porque entende, existe um limite. Até o portão, até a casa, beleza. Até a sala, até a cozinha, é ali que você pode chegar. Mas do quarto para dentro, aí não. Existe um limite. Existe um limite que não pode ser passado. Amado, decida quem entra na sua vida. Decida quem entra na sua vida. Decida quem que te aconselha. Decida quem está perto de você. Você pode ser amigo de todo mundo. Muitas pessoas podem ser amigos seus. Mas existem áreas da sua vida que não é qualquer um que pode entrar. Não é qualquer pessoa que deve saber como o seu casamento está. Não é qualquer pessoa que deve saber como que está as suas finanças. Não é para qualquer pessoa que você deve contar os seus sonhos, ou os seus planos, ou os seus projetos, os seus propósitos. Estabeleça limites, seja razoável, seja uma pessoa sensata. Porque muitas vezes nós permitimos que pessoas se aproximem de nós, e quando nós vemos, a pessoa já está invejando aquilo que é nosso, querendo tomar aquilo que é nosso, muitas vezes torcendo contra nós, porque nós não colocamos limites.
No trabalho, estabeleça os seus limites. Você é um servo de Deus, eu sou um servo de Deus. Existem brincadeiras que eu posso fazer, existem brincadeiras que eu não posso fazer. Pessoas, atitudes, ações que corrompem os bons costumes. Perceba, eu preciso colocar alguns limites em algumas situações, para que eu não venha cair em declínio diante da presença do Senhor. Olha, aqui eu sou a mesma pessoa. Não é porque eu estou na igreja, não é porque está lá fora que eu vou mudar. Mas existem limites que não devem ser ultrapassados. Mas muitas vezes nós abrimos portas das nossas vidas para pessoas entrarem. Pessoas ruins. Pessoas que não têm nada para acrescentar na nossa vida. Pessoas que têm o sentimento de muitas vezes de inveja, de querer aquilo que você tem, não de querer ser como você é. Fique atento a isso. Olhe para a sua vida, olhe para os amigos que você tem. Nós precisamos avaliar e olhar quem está ao nosso redor. Entende? Eu posso chamar para o meu convívio, não tem problema. Até ficar ali na cozinha, até ficar ali na sala, beleza. Mas na intimidade, no meu quarto, no meu relacionamento, nos meus sonhos, nos projetos que Deus tem, opa, aí não. Requer uma atenção, requer um cuidado. Olhe para as suas amizades, olhe para quem está ao seu redor. Será que esses seus amigos, suas amigas, têm abençoado a sua vida? As pessoas do trabalho com quem muitas vezes nós convivemos, será que são pessoas que abençoam-nos? Será que são os tipos de pessoas que nós podemos contar os nossos sonhos? Eu convivo com pessoas no meu trabalho, no meu redor, e muitas vezes perguntam, falam, como que você está? Como que está a sua vida? Como que está isso? Como que está aquilo outro? E até certo ponto eu dou uma liberdade, entende? Sabe assim, bom dia, tudo bem, oh, glória a Deus. Mas muitas vezes eu não posso falar algo mais. Eu não posso contar os meus sonhos, sabe? Falar assim, Celo, olha, estou passando por isso. Eu quero compartilhar isso com você. Você pode orar por mim, alguma situação, um sonho, um plano. Há momentos que nós não podemos fazer isso. Nós precisamos estar protegidos e guardados. Limites precisam ser estabelecidos para que nós possamos crescer e que a nossa vida, o nosso tempo de reconstruir o que está em declínio possa ressurgir. No nosso trabalho, precisamos estabelecer um limite para quem é chefe, para quem exerce liderança, para quem comanda pessoas, precisa ter um limite, precisa ter uma razão. Então, sempre na sua vida, estabeleça alguns limites para a sua vida. Mantenha o que é íntimo protegido. Porém, há também portas de Deus na sua vida que precisam ser abertas. Há portas da sua vida que precisam ser abertas. E eu profetizo isso sobre a sua vida, que portas do seu trabalho vão ser abertas, porque é o Senhor que vai abrir. Há portas que precisam ser fechadas, mas há portas que vão se abrir na sua vida também. Talvez você que precisa de um aumento, você que precisa de um reconhecimento, de poder prosperar naquele lugar. Sabe, que Deus abra portas, que Deus prospere, que Deus, sabe, escanque as portas, que você possa entrar por ela, que você possa crescer, que Deus possa enviar clientes, propostas para você, que o seu comércio, a sua renda, aquilo que você vive, sabe, que o Senhor possa abençoar, que portas precisam ser abertas, há que precisam ser fechadas e há as que precisam ser abertas. Portas do seu casamento, portas que precisam ser abertas, a porta da intimidade, a porta onde o respeito ficou trancada, precisa ser aberta. A porta da liderança, a porta do cuidado, a porta da proteção que foi trancada e a chave foi jogada fora, ela precisa ser aberta. Entende? Isso precisa ser aberto na sua vida. A mão do Senhor, a provisão do Senhor precisa estar sobre a sua vida, sobre a sua casa. E eu profetizo que você viverá grandes coisas diante do Senhor. Você terá um trabalho no qual você possa se orgulhar. Sabe, um trabalho que você possa acordar com prazer todos os dias. Prazer, fala, nossa, que gostoso, eu amo o meu trabalho, eu amo aquilo que eu faço. Eu tenho o prazer de fazer aquilo que eu faço. Que nós possamos chegar nesse ponto de vida, de não somente trabalhar pelo sustento, mas de viver o nosso dia com alegria,
de viver com paz. Olha esse povo aqui, poxa vida, olha o que foi tirado deles, 70 anos de prisão, de exílio. Olha o que foi tirado da vida deles, a alegria. Você hoje é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa contente? Sabe, eu conheço uma pessoa que todos os dias eu chego para ela e falo, é bom dia, como que você está? Está tudo bem? E ela vira para mim e fala, tudo de ruim. Tudo de ruim. E é todo santo dia. Eu falo, meu Deus, não é possível isso. Deve ser algum mantra que ele carrega aí. Bom dia, tudo bem? Tudo de ruim. Já fala de cara. E é triste de ver, porque você olha nos olhos dela, sabe? Você vê o semblante na vida dela. Você vê uma pessoa cansada, sabe, Céu? Pessoa triste. Uma pessoa que não está contente com nada. Uma pessoa que não consegue ser feliz com nada. Com o trabalho, com o casamento, com a família. Nada dá certo. Porque se a pessoa já levanta de manhã e fala, está tudo de ruim. Meu Deus, como é que vai ser o dia? Então você vê que é uma pessoa infeliz. Por tudo que ela tem. Mas acima de tudo, é uma pessoa infeliz por quem ela é. Ela não consegue ser feliz com si própria. Ela não consegue se realizar. Porque a alegria dela um dia foi tirada. A esperança dela um dia foi tirada. Assim como esse povo um dia foi tirado. Mas Deus um dia também restaurou. Deus trouxe aliança. Deus falou, eu vou resgatar vocês. Uma vez que vocês foram espalhadas ao vento, eu vou trazer vocês de volta. Eu vou restaurar o que um dia foi tirado, o inimigo tomou, mas eu vou dar graça, eu vou dar unção sobre a vida de vocês, eu vou dar alegria no corações de vocês, eu vou restaurar os corações de vocês, eu vou estar no meio de vocês, vocês serão o que são por causa de que eu estarei com vocês, não por aquilo que vocês têm, mas a minha aliança com vocês será restaurada, a minha presença estará com vocês, todos os dias, vocês me servirão e me adorarão, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Olha, que Deus possa restaurar as áreas da sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus possa trazer alegria no seu coração, alegria de ter um casamento abençoado, de ter um trabalho abençoado, uma alegria de ter um relacionamento com Deus, onde você consegue crescer, consegue prosperar, consegue ser feliz com o Senhor, não somente por aquilo que Ele pode te dar, mas reconhecer Deus na sua vida, sabe, o cuidado, a provisão do Senhor, os livramentos que Deus nos dá todos os dias das nossas vidas. É portas da nossa vida que precisam ser abertas, portas que precisam ser destrancadas. Eu estou indo para o último ponto. Lê comigo o versículo de número 4. Jejum e oração são os alicerces da restauração. Versículo de número 4 diz assim: E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Tudo aquilo que nós falamos aqui para trás, estabelecer limites na nossa vida, de que não são todas as pessoas que podem acessar o nosso íntimo, de que eu preciso ter um espírito de liderança, de que eu preciso ter visão daquilo que Deus tem para a minha vida. De nada vai adiantar se não tiver uma vida de oração e uma vida de jejum. E isso é a base para o crescimento. Para alguém que trabalha com construção, precisa ali fazer as fundações, não é verdade? Faz as medidas, cava, coloca o concreto, faz tudo aquilo ali, para poder o quê? Sustentar todo o peso, sustentar o vento, as intempéries do tempo, para que nada venha abalar. Então de nada vai adiantar se nós não temos uma vida de oração, uma vida de jejum diante da presença do Senhor, porque isso é o que vai te dar sustentação para a restauração das áreas das nossas vidas. Neemias se prostrou, chorou e orou. Isso é um tempo que ele passou, é um tempo de choro, é um tempo de angústia, e nós passamos por isso também. Ele não tinha o que fazer, e quando chegou a notícia para ele ali, ele falou, olha, está tudo destruído lá, Jerusalém está em ruínas, está tudo acabado, o povo está na miséria.
Está tudo acabado, Neemias. O que ele restou para ele é chorar e clamar a misericórdia de Deus. Não tinha o que ele fazer naquele momento. Mas quando nós olhamos para isso, nós vemos o quê? Nós precisamos nos humilhar diante da presença do Senhor. Sabe, reconhecer que muitas vezes o nosso casamento não está como nós deveríamos, como nós queríamos estar. Talvez não está destruído, talvez não está em frangalhos, talvez não está a ponto de ir tudo por água abaixo, mas talvez não é como você espere. Talvez a felicidade foi tirada, talvez a alegria do seu relacionamento foi tirada, talvez a esperança do seu relacionamento foi tirada. E o que nós olhamos para isso e nós vemos e nós enxergamos a presença do Senhor nisso? Eu preciso me humilhar, sabe, dizer, cara, olha, a minha vida está desse jeito por causa de mim. Meu relacionamento com a minha esposa, com meu marido, está desse jeito é por causa de mim. A cova onde eu cheguei é por causa de mim. Nós vemos aqui que Neemias não tinha culpa de nada, mas ele chorou, ele clamou ao Senhor, ele pediu misericórdia de Deus. Olha, Senhor, olha para mim, que seus olhos estejam abertos, que seus ouvidos estejam abertos para me ouvir a minha oração. Há um momento da nossa vida, queridos, que nós não temos solução para nada. Não existe resposta para nada. O que nos resta é somente nos humilhar da presença do Senhor. Falar, Senhor, meu trabalho está desse jeito. Eu não consigo crescer, eu não consigo prosperar. Vira mês, vira ano, eu faço propósito, eu faço projeto, e a coisa não cresce. Parece que é a mesma coisa todo ano. Mas se a situação está, nós precisamos reconhecer, é porque eu fiz o que deveria ser, por isso que está nessa situação. Ou eu não fiz aquilo que precisava ser feito. Eu vivo uma vida infeliz, eu vivo uma vida ingrata, foi porque entende? É para mim, a palavra é para mim, não é para o meu parceiro, para a minha parceira, mas eu preciso me humilhar, reconhecer, Deus, o Senhor é soberano na minha vida, eu preciso da graça, eu preciso da misericórdia do Senhor, eu preciso da provisão, da bênção, do cuidado do Senhor sobre a minha vida, eu preciso me humilhar diante da presença de Deus. Reconheça isso. Será que seria motivo de vergonha nós nos debruçarmos diante da presença do Senhor e dizer, Senhor, olha para o meu casamento, olha para a minha vida, eu não tenho conseguido, Senhor, crescer diante do Senhor, todos os dias eu faço promessas para Ti, e começa a semana, eu começo errando, eu começo falhando, no domingo eu faço uma promessa, e começa a semana, começa a segunda, eu esqueço de tudo, aquilo que eu prometi para o Senhor, eu não consigo crescer, eu não consigo prosperar, eu não consigo viver as promessas que Deus tem para a minha vida. Eu queria chamar o louvor para poder se posicionar. Entende? Deus tem grandes projetos sobre a vida de vocês, sobre a minha vida, sobre a minha casa. Deus tem grandes propósitos, Deus tem grandes coisas. Olha, não se esqueça do que nós falamos lá no começo do ano. Lembra? Os propósitos que nós fizemos, eu tenho lá, marcado lá na minha geladeira. Propósito para os 6 meses, não esqueça disso. Não se esqueça. Acabou 6 meses, eu não consegui concluir. Ora, você tem vida, você tem fôlego, há tempo, há esperança para algo novo. Você tem tempo para viver algo novo diante da presença de Deus. Deus tem grandes sonhos com você. Deus quer mudar a sua vida, a sua casa, a sua família. Sabe, fazer de você de um lar abençoado, um lar onde flui rios de água viva, onde a presença do Senhor está lá naquele meio, conduzindo as coisas, sabe, onde há o respeito, onde há o cuidado. Deus quer estar lá no seu casamento, Deus quer estar no seu trabalho, te providenciando o cuidado, o alimento, te fazendo crescer, prosperar naquele lugar, honrando a obra das suas mãos naquele lugar, estabelecendo você naquele lugar como liderança, como um líder, te fazendo crescer, porque há promessa naquele lugar, abrindo portas sobre a sua vida, a vontade do Senhor sendo cumprida na sua vida, o cuidado de Deus, a provisão do Senhor todos os dias na nossa vida, toda semana que se inicia, nós colocamos diante da presença do Senhor. Deus tem sempre sonhos, projetos e propósitos para a nossa vida. Deus quer restaurar, Deus quer mudar, Deus quer transformar a nossa casa por completo, todas as áreas da nossa vida. E você vê aqui que quando nós olhamos para a palavra, o interesse de trazer o povo, o interesse de trazer uma restauração, era de Deus. A vontade era do Senhor. A vontade que a nossa casa seja transformada, que a nossa vida diante do Senhor seja transformada. É o mais interessado, é Ele. Entende? É Ele.
preciso somente me colocar na brecha e dizer: Senhor, eu reconheço quem eu sou. E eu estou finalizando. Reconheça as suas estruturas. Reconheça quem você é. Eu sou alguém que preciso da graça, eu preciso da misericórdia de Deus todos os dias da minha vida. Eu preciso dele. Eu preciso cuidar daquilo que é meu. Eu preciso cuidar do meu casamento. Eu preciso cuidar da minha vida com Deus. E eu reconheço quem eu sou, entende? Você sabe quem você é. Você sabe onde você erra, onde você falha. Você sabe onde ele precisa de ajustes, cuidado, atenção, que muitas vezes é onde nós falhamos, entende? Reconheça as suas estruturas e que nessa noite você possa fazer uma oração, assim como Neemias fez. O povo pecou, o povo falhou, Senhor, e eu falhei com o Senhor, meu Deus. Neemias chega diante do Senhor e fala: nós erramos, nós inserimos no nosso meio a idolatria, nós adoramos tantas coisas, tudo aquilo que um dia foi tirado da nossa vida, nós esquecemos do Senhor. Nós nos apegamos pela falta de resposta. Por 70 anos sem resposta nenhuma, nós ficamos presos lá. O povo ficou preso, perdendo a esperança. E talvez você vive 1 ano, 2, 3, 5, 10, 20 anos da mesma maneira. Parece que a coisa não vai, parece que a coisa não prospera. Vive um trabalho onde você não consegue crescer, não consegue ter uma promoção, não consegue elevar um novo estágio, não consegue sonhar porque você não consegue crescer, não consegue alcançar os projetos de Deus, não consegue alcançar uma bênção. Mas que no nome de Jesus você possa fazer uma oração sincera: Senhor, se eu estou nessa situação que hoje eu me coloco, foi porque eu cheguei, foi por causa de mim. O momento da minha vida que hoje eu vivo é por causa de mim, 100% é por causa de mim. E eu precisei reconhecer Deus na minha vida, reconhecer quem era o Senhor, e me arrepender e me entregar diante da presença dele. Amém? Nós podemos adorar o Senhor? Que você possa curvar a sua fonte, fechar os seus olhos e meditar naquilo que nós falamos nessa noite. Canção, só tu és Senhor, digno do meu louvor, só tu és Senhor, digno da minha vida, tu és Senhor, ó, eu sou teu. Declare: nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Fique de pé, você que pode. Digno da minha vida, tu és Jesus, ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você ouviu a palavra do Senhor diante desse tema, tempo de reconstruir. Reconstruir é refazer, é restaurar. Aquilo que talvez você ouviu a notícia ou que você viu. O texto diz que Neemias chega até ele uma notícia sobre o seu povo, sobre o que estava acontecendo na sua terra. E o texto diz então que ele decide se posicionar. Talvez você tenha visto situações sobre a sua vida, sobre a sua casa, nas suas finanças, mas precisa haver em você o desejo de tomar uma decisão, o desejo de se posicionar para que haja restauração, reconstrução.
Uma das piores coisas que pode acontecer dentro de uma casa, na vida de uma pessoa, é ela pensar: não, deixa do jeito que está, eu não tenho nada a ver com isso. Os dias vão passando, mas que diante dessa palavra você seja encorajado a tomar uma decisão, a olhar quem você é, a olhar o que você precisa fazer, e a lutar, a buscar ao Senhor e a clamar: Senhor, visita a minha casa, visita essa área, que haja reconstrução, restauração. Se eu preciso ir, se eu preciso falar, se eu preciso orar, se eu preciso jejuar, o que é que eu preciso fazer? Você foi orientado pela palavra do Senhor. Eu não sei como você chega, o importante é como você sai. Que você saia daqui com essa palavra no seu coração, que o Espírito Santo do Senhor visite essa área da sua vida, que há uma necessidade, que você está vendo ou que você está ouvindo. Feche os seus olhos onde você está. Senhor, diante da palavra do teu servo, eu entrego a vida dos teus filhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelos conselhos, pela direção, pela orientação, pela repreensão. Nós entregamos em tuas mãos a nossa vida, casa, família, casamento, finanças, área emocional, todas as áreas, Senhor. Eis aqui a tua igreja. O Senhor conhece as necessidades do teu povo, dos teus filhos, e nós agora apresentamos ao Senhor, diante da palavra, tempo de reconstruir. Tempo de reconstruir. Talvez o inimigo se posicionou, talvez uma brecha que você deu, ele entrou, trouxe a vergonha sobre a sua vida, sobre a sua casa. Talvez algo que você perdeu, Deus é poderoso para restituir nessa noite. Você crê nisso? Senhor, em nome de Jesus, aquele que crê, aquilo que o Senhor tem a realizar sobre a vida dos teus filhos, que assim como o Gerson ministrou, que seja um tempo de portas fechadas sobre aquilo que nós precisamos fechar portas, mas que seja um tempo também de portas abertas do Senhor sobre a tua igreja. Que seja um tempo que nós possamos abrir portas do nosso coração, da nossa casa. Que seja um tempo de trocar de mesas. Que seja um tempo de reconstrução, restauração sobre a vida dos teus filhos. Que esta palavra se cumpra. O Senhor não trouxe uma palavra à toa. O Senhor não trouxe esse homem e essa mulher aqui por acaso. Que esta palavra se cumpra sobre as nossas vidas hoje e a partir de hoje, em nome de Jesus. Você que crê diz: graças a Deus. Pode acender a luz para mim, por favor. Deus seja louvado. Queridos, eu quero orar por você, quero despedir você, mas eu quero convidar você a estar atento. Quando nós recebemos uma palavra de Deus, uma palavra dessa, sobre tempo de reconstruir, algo da sua vida que precisa ser reconstruído, precisa ser restaurado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Muitas vezes a palavra não vem duas vezes, ela vem uma só. Então não deixe passar. Eu me batizei numa igreja, eu me converti na igreja Nazareno, mas eu me batizei numa igreja que minha mãe ia. Eu era adolescente. E o pastor, quando ele pregava, ele dizia assim: olha, você foi abençoado? Aí ele dizia assim: então pega a bênção aí. Quando você receber uma palavra, que você pegue ela no seu coração, guarda ela, viva ela. Durante essa semana, faça um propósito, entregue ao Senhor essas áreas, busque ao Senhor, e o Senhor é poderoso para transformar a minha vida e a sua vida. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por essa noite, pela tua palavra, pela vida do Gerson que ministrou a tua santa palavra, pela tua igreja. Obrigado, Senhor, pelo domingo. Obrigado, Senhor, pela semana que se inicia. Eu entrego em tuas mãos a noite. Peço que o Senhor dê a todos nós uma noite de sono restauradora.
Que o Senhor restaure as nossas forças, que em paz possamos nos deitar e em paz possamos dormir logo. Abençoa a nossa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, toda a nossa semana. Que tenhamos uma semana na Tua presença, guiados pelo Teu Santo Espírito. Que a Tua boa mão esteja estendida, que portas se fechem, que não sejam para nós entrarmos, mas que portas se abram segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Assim como o Gerson profetizou, eu quero profetizar uma semana de portas abertas, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje e sempre sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. Quem crê nisso diz: vamos em paz, que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus.